Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Olá! Estamos começando o programa Medicina e Estética com o Dr. Emílio Leão, com o apoio da Unicred Recife. E aqui no estúdio, o Dr. Leão entrevista grandes nomes da medicina pernambucana. Confira! Hoje o nosso convidado é o anestesista Zé Antônio Neto, presidente da Cooperativa de Anestesia de Pernambuco, e vai falar conosco de uma maneira geral sobre anestesia, sobre a cooperativa e, vamos dizer assim, tentar afastar esse mito da anestesia do medo que os pacientes têm. Zé Antônio, como é que se minimiza os riscos da anestesia? Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite do colega Leão e a oportunidade de estar aqui hoje conversando e expondo um pouco do que é a anestesia, justamente para que a gente consiga minimizar esse temor que as pessoas têm da anestesia. É uma oportunidade rara da gente inserir o colega anestesista, que às vezes tem pouco contato pré-operatório com o paciente e trazer para cá para ti. Com relação a minimizar o risco da anestesia, eu acho que esse é um processo que se iniciará com uma boa avaliação pré-anestésica. Acho que é mandatório que o paciente seja apresentado com antecedência ao anestesista e que esse faça uma avaliação física, inclusive psicológica até do paciente, para que nessa abordagem preliminar ele conheça e diminua, quebre um pouco da ansiedade desse paciente em relação ao procedimento a que vai ser submetido. Quando não se pode fazer isso, Antônio? Que no caso o paciente chega de uma emergência, numa coisa e tem que ser feita a anestesia mesmo, no caso o risco ficaria aumentado? Um procedimento de urgência, ele envolve riscos maiores do que o procedimento eletivo, justamente pela falta de uma avaliação mais minuciosa. A gente fará uma avaliação mais grosseira da condição física do paciente. A gente não vai ter acesso a exames laboratoriais, a um eletrocardiograma, a um parecer cardiológico, mas a gente vai ter a análise, o feeling de médico, que afinal de contas é o que nós somos, né? Então a gente vai olhar para o paciente, vai ter uma noção do que é, do grau de injúria que ele tem, do tipo de patologia que ele tem, e a partir daí a gente vai conseguir administrar ou traçar o melhor plano anestésico para esse paciente. A aparelhagem de anestesia evoluiu muito, pelo menos quando eu comecei, o anestesista via se o paciente estava bem, não pintava a unha, mulher, e apertando o dedo. Hoje em dia se tem um arsenal muito grande de segurança em cima de minimizar esse risco, mesmo com paciente de urgência, né? Você acha que isso veio trazer uma segurança muito maior, drogas novas, alguma coisa que... Sem dúvida alguma. Aliado à vigilância, que essa é mandatória, eu acho que é o maior dos monitores. É o olho humano, é o olho do especialista. Mas junto a isso a gente tem o desenvolvimento da tecnologia e quando eu comecei a fazer anestesia, isso vai lá pelos idos de 87, quando eu terminei a faculdade, então o que é que a gente tinha como aparelho de monitorização? Era um cardioscópio de 3 derivações, um esfigmomanômetro manual e o velho e bom estetoscópio no peito do paciente. Hoje você dispõe, normalmente em todos os serviços, de monitores multiparâmetros que te dão pressão arterial a intervalos regulares de tempo, monitorizam a quantidade de oxigênio que você tem circulando no sangue do paciente, o grau de consciência, o grau de sedação desse paciente através de BIS. Então, hoje a gente tem um arsenal de monitorização muito interessante, com certeza, aliado ao desenvolvimento farmacológico de novas drogas
mais seguras, de eliminação mais precoce, com menos efeitos colaterais, isso tornou, com o passar dos anos, a anestesia um procedimento bastante mais seguro do que no começo. E qual é a sensação que um paciente tem, vamos dizer assim, ao acordar da anestesia? A anestesia não só é boa porque o sujeito tomou anestesia e saiu bem, não teve nada, escapou, vamos dizer assim. Mas também tem alguns vomitos, outros ficam enjoados. Como é que é essa sensação e por que acontece isso? Dependendo da técnica que se use, né, você vai ter vamos chamar, a ressaca daquilo que foi feito, não é? Então, nas anestesias gerais, você vai ter aquele estado de torpor, aquela tontura que acompanha o retornar, o despertar da anestesia, pouco domínio da vontade, o sensório ainda não está plenamente recuperado. Mas e já com relação a vômitos, a dores, aí você vai ter, dependendo da técnica, até do próprio paciente, são situações inerentes a cada um e até o ato cirúrgico a que ele foi submetido, né? Então, para essas situações, Leon, até tem uma vantagem. A gente tem drogas para minimizar o problema. Mas essas outras situações onde você tem tontura, turvação de consciência, no caso de um bloqueio raquidiano ou peridural, você tem a imobilidade dos membros inferiores, né? Então, esses a gente vai ter que esperar passar o efeito, porque são inerentes à técnica que foi administrada para aquele paciente. Seu Antônio, fale um pouco sobre a Copernest, o que é que tem de novidade, o que é que você está implantando lá como presidente. A Copernest é uma entidade médica que acabou de completar em julho passado 35 anos de existência, congrega 400 anestesistas e posso dizer isso com muito orgulho, uma referência nacional em cooperativas de anestesistas. Tanto pelo nosso processo, pela capacidade de aglomerar que nós temos, né? Eu digo muito que isso é o DNA do anestesista, Leon. O anestesista, diferente de outras especialidades, ele tem o DNA associativo. O anestesista anda muito em grupo, isso no Brasil inteiro, talvez no mundo. Talvez pelo tipo de atividade que a gente exerça, não é uma atividade fim, ele está no meio, a gente não tem um paciente, o nosso cliente, vamos chamar assim, não é o paciente, é o cirurgião. Então a gente precisa, às vezes, estar em grupo para poder enfrentar a diversidade ou a limitação da nossa especialidade. Também, né? Às vezes exato. Um cobre um outro, ajeita para aqui, vai para lá. E a nossa cooperativa, ela nos dá a segurança de intermediar esses contratos, então eu não preciso me preocupar muito com o que é que vai acontecer, eu posso focar a minha atenção no paciente, eu não preciso estar preocupado com o desenrolar daquilo do ponto de vista econômico. Né? É uma entidade muito interessante, muito ativa, bastante reconhecida no meio médico. E corporativista, né? Tanto que vocês conseguem, vocês anestesistas, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil de uma maneira geral, conseguem se impor quanto aos honorários, coisa que às vezes os cirurgiões e outras, vamos dizer assim, outras especialidades dentro da classe médica não conseguem, né? Exatamente por essa união. Eu acho que já é dito popular, né? A união faz a força. E como especialidade, como eu falei anteriormente, como especialidade que é meio, o fato de nós termos uma coesão grande e de concentrarmos nas nossas hostes grande parte dos anestesistas da cidade, nos dá um poder de negociação, um poder de barganha bastante interessante junto aos convênios. Não que eles não tenham outras opções, terão. Mas ele terá, junto à cooperativa, os melhores anestesistas da cidade. Estão todos lá junto de nós. Zé Antônio, voltando ao assunto de anestesia, existe o anestesista, ele é especialista em alguma coisa assim diferente? Por exemplo, o anestesista só faz anestesia para cirurgia de cabeça e pescoço, outro só faz para neurocirurgia. Existe assim uma especialização dentro disso ou pode ser de uma maneira geral? Eu acho que a especialidade ela é geral.
mas existem as preferências, né? Você domina melhor aquilo que você faz mais. Então, aquele que trabalha com equipe de cirurgia pediátrica, como eu, por exemplo, dominará melhor os meandros da anestesia pediátrica do que aquele que trabalha com ginecologista, que, por sua vez, dominará melhor a técnica da cirurgia ginecológica do que eu, né? No teu caso, o cirurgião plástico trabalha com um colega anestesista que tem o dia a dia e as etapas necessárias, por exemplo, do que fazer, evitar os vômitos no pós-operatório, aquelas sedações, por exemplo, vocês vão fazer os liftings, as plásticas de rosto, você não pode, a anestesia tem que sedar, e essa sedação, ela tem um ponto de equilíbrio, tem né? que ter um ponto de equilíbrio, porque se você afunda muito, o paciente deprime, o rosto está coberto, vai estragar a cirurgia. Então, esse domínio desses detalhes é importante e faz com que a gente, né, se dê melhor naquilo que você faz mais. Zé Antônio, muito obrigado pela sua participação. E agora vamos para um breve intervalo. E não sai daí, logo mais voltaremos com medicina estética para você. E aí, o que achou? Muito interessante as dicas deste médico, não é? Se você tiver dúvidas sobre este tema, basta acessar o site www.doutorleão.com.br. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que já voltamos com mais Medicina e Estética com o Dr. Emílio Leão para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o programa Medicina e Estética com o Dr. Emílio Leão, com o apoio da Unicred Recife. Agora você vai saber tudo sobre a cirurgia plástica deste novo paciente do Dr. Leão. Nindvi, você é por aqui, então o que é que deu? O que é que você viu que resolveu aparecer aqui para também ser paciente? Então, eu estava com uma vontade já e vi alguns resultados, gostei e acho que vai ser uma coisa simples, que não vai ser muito complicada. Eu sei que, pelo que eu vi, não vai ser o pós não vai ser tão complicado, vai ser uma coisa rápida, simples, confio no senhor. Obrigado. E aí, vim aqui para a gente fazer essa primeira consulta, né? Essa intervenção, para ver o que o senhor me diz. Mas o que é que lhe incomoda, Nindvi? O que me incomoda são algumas coisinhas extras aqui. Acho que seria, não sei, o senhor me diria, seria uma lipo, né? Acho que eu tenho umas, como dizem, aquela cartucheirinha, né? Gordurazinha localizada. Aquela que eu malho, e ela não vai embora. Porque aí eu fico muito magra, os braços muito finos, as pernas finas, mas a gordura que eu quero que saia, ela não sai. Com pouco tempo eu volto, sabe? Se não é uma coisa que... Normalmente a indicação mais precisa da lipo é exatamente para esse tipo de problema. Você tem a gordura localizada, mas você não consegue tirar com a ginástica, certo? Quando você tenta fazer um emagrecimento através da lipo, é quando a lipo é perigosa, mas nesse tipo de intervenção, é intervenção, vamos dizer assim, de eleição para a lipoaspiração. Então, está no caminho certo, vamos dar uma examinada. Qual é a sua idade, Nindvi? 28. 28 anos. Já teve quantos filhos? Uma filha só. Há quanto tempo? Qual a 10 idade? anos. Há 10 anos. Agora nós vamos fazer um exame aqui em Nindvi e ela vai nos dizer qual é a área que está incomodando. Nindvi, o que é que você mais se incomoda? Então, essa gordurinha aqui e essa gordurinha lateral. Aí você faz a ginástica e não sai, né? É. Certo, E umas realmente. coisinhas. Mas sua barriga, para quem teve uma gestação já, é ótima. Praticamente não tem nenhuma estria, muito poucas estrias. Essa gordura dá para a gente tirar bem como essa aqui da lateral, certo? Aqui acima do quadril, os flancos. Vá virando as costas, por favor. Dá para a gente tirar aqui e dá inclusive para fazer uma lipoescultura, injetar um pouco no bumbum.
Só essa tirada da gordura já vai salientar um pouco mais o bumbum, certo? Já ouvi dizer isso. E quando a gente aproveita e bota aqui uns 200 ou 300 ml a mais em cada nádega, isso aí, se o organismo absorver a metade, mas o que ficar é lucro. É melhor que a gente jogar a gordura fora, entendeu? É um material seu Que não e é que mais- não vai rejeitar de maneira alguma. Tem um sinalzinho aqui, a gente Eu tira não esse sei o que sinal. você acha que eu devo tirar, Aí, né? se for de estimação, você De deixa. estimação, mas acho que talvez seja uma coisa nova agora e eu devo Já quer esquecer. Essa marquinha que você tem aqui, ó, é muito comum hoje todas as mulheres usarem essas calças muito baixas, elas têm um botão aqui na frente, e o que acontece? Faz essa baixa. E ao mesmo tempo faz essa transferência. Ela como aperta aqui, o bumbum sai daqui e vem para cá. Então o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai tentar fazer a volta do bumbum para o lugar onde ele era anteriormente, entendeu? Reinjetando essa gordura no mesmo lugar. Então, para a gente realizar o procedimento da NIV com segurança, vamos pedir os exames, que realmente vai dizer se ela está fisicamente habilitada para esse procedimento cirúrgico que se vai fazer. Que é uma lipoaspiração, vamos dizer assim, não seria bem uma lipo light, mas uma lipo que teria uma moderada, seria moderada, não uma lipo grande, uma lipo moderada. Uma lipoescultura, já que vai haver esse reaproveitamento da gordura com a enxertia na região glútea, entendeu? Vou pedir seu exame, como é o nome todo, Nínive? Nínive Cavalcante Caldas. E doutor Leão, como vai ser assim, depois da cirurgia eu fico quanto tempo? Se eu tenho que tomar alguma vitamina, alguma coisa antes? Não, ou não tem há necessidade de você tomar vitaminas antes. Tem que É fazer um procedimento cirúrgico que você vai tomar uma anestesia tipo peridural, vai ficar anestesiada Da cintura para baixo, que é a área onde a gente vai intervir. A duração dessa anestesia é mais ou menos em torno de umas 3, 4 horas. É tanto que depois de terminar a cirurgia, você ainda vai sentir uma sensação desagradável, que é de não estar sentindo as pernas, certo? E isso ao mesmo tempo é bom, porque todo o transporte que é feito, tira da maca da cirurgia, passa para a cama do quarto, isso aí vai ser completamente indolor para você. Normalmente a lipoaspiração é uma cirurgia que não dói muito, entendeu? Ela fica apenas dolorida. Se você apertar na área onde foi feito a lipoaspiração, você vai sentir uma dor, tipo quem levou uma pancada, mas espontaneamente você não vai ter essa dor. Às vezes fica mais roxo ou menos roxo, entendeu? Com 15 dias eu tô... Tá tranquilo. Agora você vai ficar usando um modelador. Porque a gordura, a gente faz vários furos, várias camadas, tipo um queijo suíço, ela fica toda cheia de furo. E é importante o modelador para que essa compressão, quando voltar a pele ao normal, ela seja uniforme. Entendeu? Entendi. Agora, às vezes, dentro desses pertúitos, onde fica algum sangramento, é onde entra exatamente o processo da drenagem linfática, que é para que façam a limpeza. Seus exames são esses aqui. Quando você aprontar, traga de volta. Ah, então tá Ok? ótimo. Tudo bom, doutor Leão? Como é Tudo que tá? bom. Vamos ver se você está toda em ordem mesmo para a cirurgia, né? Acredito que sim. Eu já dei uma olhadinha assim de médica. Certo. Aqui o parecer cardiológico, tá tudo direitinho. Depois eu tinha umas perguntinhas para fazer também que eu anotei Vamos em lá. casa. Que acredito ser uma pergunta que muita gente queira saber disso. Tá tudo correto. Tá aqui, Graças a tá Deus. aprovada com louvor nos seus exames. Ó. Viu? Agora uma Mas as pergunta. perguntas, quais são? A pergunta que eu queria fazer é: fumante, quem fuma, quem bebe, tem riscos? Como é que funciona isso? Eu fumo, não periodicamente, assim, eu fumo quando eu bebo. Vamos dizer que 2 vezes na semana eu saio pra, sei lá, um jantar, aí fumo um cigarro, mas tomo uma bebida. Você fuma socialmente, até fumantes que são inveterados, normalmente,
eles têm um risco maior na parte, vamos dizer assim, vascular, de circulação, entendeu? E quando é uma cirurgia feita com anestesia geral, onde a gente utiliza muito os alvéolos, que é o pulmão, para troca de gases, no sentido de fazer a anestesia, aí sim, o fumante ele é prejudicado. Alguns colegas fazem muita restrição ao fumante. Eu, particularmente, não faço muita restrição ao fumante. Normalmente eu opero sem nenhuma restrição. Então quer dizer que a pessoa que faz essa cirurgia, que é peridural no caso, né, da cirurgia da cintura para baixo, não usa tantos pulmões, então... Não usa o pulmão no sentido de usar máscara, o anestésico, né? De inalatório, que a gente chama, entendeu? Entendi. E também não sou tão fumante assim, de talvez quem fume mais... Mesmo quem fume mais, eu diria que nessa cirurgia não tem essa probabilidade, não, entendeu? Então é isso. E qual vai ser o procedimento daqui para frente? Agora nós vamos marcar a data da sua cirurgia. Você pode descer, passar lá com a minha secretária, que ela vai dizer o dia, a hora, o hospital, tudo certinho, e lhe dar um papel com recomendações de jejum e tudo. Os meus procedimentos, nós usaremos agora somente no hospital. Pouco antes da cirurgia, eu vou passar no seu apartamento para marcar você em pé exatamente essas áreas que vão ser lipoaspiradas. Sei aquelas pontinhas que você faz, porque né? Porque quando você deita, aí a situação fica completamente diferente, né? Entendeu? Tem muitos procedimentos, coisas que... Muito obrigada, doutor Leão. Vamos agora fazer a marcação dos ICES que você tem, entendeu? Para que a gente veja em pé, porque deitado normalmente não se vê, certo? Você vai me mostrar onde é que você quer que eu ligue mais. Daqui, né? Sim. Essa área aqui. Aqui também para trás, né? Fique de costas. Eu vou aproveitar essa gordura aqui e vou injetar um pouquinho no bumbum, viu? Tá precisado. Ok, vamos ver se a gente tira essa gordura daqui e traz ela para cá, viu? E de frente um pouco, não vai ser muito, para senão fica aquele umbigo meio chorão, entendeu? Eu gosto sempre de deixar uma gordurinha ao redor do umbigo e dar um aspecto mais gracioso e natural. E aqui eu vou aspirar aqui pela frente e sai mais um pouquinho. É porque como ela já teve filho, aí a pele é mais fácil. Quando é uma mulher que não teve ele, você pode tirar mais um pouquinho. Você aí de casa, o que achou? Gostou do resultado? Eu adorei. Nilce, como é que foi sua recuperação?
Minha recuperação foi super tranquila. Eu repousei como o senhor mandou, foi tudo tranquilo. Foi rápida também, com 5 ou 6 dias eu estava já totalmente recuperada, não fiquei muito roxa. Lhe incomodou muito em termos de dor, não? Não me incomodou. Nos 2 primeiros dias eu senti um pouco de incômodo, porque é natural, eu passei por uma cirurgia, né? Mas assim, nada que pudesse dizer, eu não faria, não, nada demais, nada. Foi super tranquilo. E o resultado, depois que saiu a inchação, o edema? Depois que a edema passou, eu fiquei super feliz, assim, do jeito que eu queria. Então, gostou? Para saber mais sobre o Dr. Leão, basta acessar o site www.drleão.com.br. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que já voltamos com mais Medicina e Estética com o Dr. Emílio Leão para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Com o apoio da Unicred Recife, estamos de volta com o quadro Pergunte ao Médico. Aqui você poderá enviar suas dúvidas sobre medicina. Basta acessar o site www.drleão.com.br. Dr. Leão, Aline Nunes pergunta se mamoplastia de aumento deixa cicatrizes. Aline, a mamoplastia de aumento, que é a inclusão da prótese de silicone, ela deixa cicatrizes sim, como qualquer outra cirurgia. É impossível que você faça uma cirurgia sem que haja cicatrizes. Obviamente, as cicatrizes de implante de mama, que é de aumento, elas são mínimas. São cicatrizes muito pequenas que podem ser feitas tanto na região periareolar, na região de sulco mamário ou na região axilar. São praticamente imperceptíveis. Com o tempo, fica quase apagada. Dr. Leão, Gelardo Leal pergunta se na abdominoplastia é verdade que se faz um umbigo novo. Geraldo, na abdominoplastia não é feito um umbigo novo. Na maioria das vezes, a gente utiliza o antigo umbigo, só que a gente recorta e ele é recolocado no abdômen num outro lugar, certo? Então, é usado o umbigo antigo. Dr. Leão, Fernanda Santos quer saber se com a cirurgia do nariz poderá escolher o formato que desejar. Fernanda, na cirurgia de nariz, realmente a gente pode ter um controle mais ou menos do formato, dependendo do tipo de rosto. Obviamente, se você tiver um rosto longo, não vai fazer um nariz curto, que fique muito levantado, fica parecendo uma coisa estranha. O mais importante na escolha da forma do nariz, numa cirurgia, é que ele combine com o rosto, que seja um nariz que as pessoas depois lhe olhem, achem que o nariz é bonito, mas não digam que aquele nariz é feito de cirurgia plástica. Dr. Leão, Tereza Costa quer saber em quais regiões do corpo é possível fazer lipoaspiração. Tereza, onde tiver excesso de gordura é possível ser feita a lipoaspiração, certo? Existe lipoaspiração que pode ser feita na região da face, no pescoço, no ombro, certo? Nas axilas, nos braços, no culote, em toda a área do corpo, entre coxa, onde tiver um excesso de gordura, pode ser feita a lipoaspiração, porque a gordura é um tecido que é mais ou menos denervado, então você pode tirar ela com a cânula, desde que não haja lesões de nervo, sem nenhuma preocupação. O programa Medicina e Estética com o Dr. Emílio Leão vai ficando por aqui. Estaremos de volta no próximo sábado, às 8h30 da noite. Até lá!
crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar.